Que bom estar aqui. Eu estou animado, hein? Mais alguém está animado aí? Os animados estão entre nós? Eu começo a pregar hoje uma palavra que eu vou tentar terminar ela amanhã, que na verdade, talvez deveria ser a série que tinha que começar ontem. Mas ontem eu precisava muito pregar aquela palavra que eu preguei. Então eu vou tentar hoje, amanhã, e se não der, o pastoral do ano que vem, a gente continua nela, se for o caso. O que eu quero ministrar a vocês hoje, fala com a boca cheia, nossa pregação. Fala, nosso ensino. Nosso testemunho. Eu acho que você já pegou a ideia, não pegou? Então fala alto, nossa pregação. Nosso ensino. Nosso testemunho. Tem nada mirabolante não, eu quero falar sobre a nossa pregação, depois eu quero falar sobre o nosso ensino, e por último eu quero falar sobre o quê? Nosso testemunho. Se eu ir bem, a gente termina ela amanhã. Se eu não conseguir, pastoral de março está logo ali, e a gente volta, já estou te dando spoiler aqui, ó. Março tem pastoral, janeiro tem janeiro profético, né? Vai ser top. Então em março a gente está junto aqui. Cara, não sei se você sabe, se você já leu Efésios 4 alguma vez na vida, mas Efésios 4, a gente descobre ali os dons de Cristo. Quando a gente lê Efésios 4, a gente vê exatamente o apóstolo Paulo explicando o que seria Cristo repartido no corpo. Entende que Cristo é inteiro, mas para que as pessoas fossem aperfeiçoados para a boa obra de Cristo e edificação da igreja, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, embora eu acredito de verdade que não é 5, é 4 dons. O pastor é mestre, até porque todo pastor ele vai ter que desenvolver pelo menos 2 dons, o de governo e o de ensino. Pode ser em estações diferentes, mas em algum momento ele vai ter que manifestar isso e vai ter que fruir nisso para o bem da igreja. Então, para mim, os 5 dons, na verdade, seriam 4, mas também não acho errado alguém que acreditar em 5 dons, e algumas pessoas acreditam em 5 ministérios. Quem sabe a gente faz uma série do pastoral só sobre os 4 dons ou 5 ministérios. A grande verdade é que é o dom de Cristo dado à igreja. Teologicamente, não quero ser teológico hoje, mas só para explicar aqui, a gente tem na Bíblia o dom de Deus, a gente tem na Bíblia o dom de Jesus, e a gente tem na Bíblia os dons do Espírito. Os dons do Espírito está descrito ali em Coríntios. Você lê lá, você fala, caramba, loucura. O dom de Deus é a pergunta que Jesus faz para a mulher samaritana. Se tu conhecesse o dom de Deus. E o dom de Deus é um só, a salvação. Mas os dons de Cristo são exatamente o que eu descrevi para vocês. São esses alguns que recebem esse ministério para edificação do corpo, para o ajuste da igreja, para que a igreja não se perca e alguns dos nossos irmãos não sejam enganados por vento de doutrina. Numa igreja madura, Jesus estaria inteiro, repartido em membros do corpo da mesma igreja, que cada um fluiria em um ministério apostólico, evangelista, profético, pastoral e por aí vai. Mas dentre esses todos, eu estou falando isso para chegar onde eu quero, a nossa pregação. A gente tem a figura do evangelista. Só para te ajudar também a decorar, eu acho que cabe aqui. Quando a gente fala dos 5 ministérios, a gente está falando da palma da mão. Então você tem um apóstolo aqui, você tem um profeta, já diz tudo, o dedão, né, que aponta. A gente tem um evangelista, que é esse cara maior, que vai, né, que consegue chegar onde as outras pessoas normais não conseguem chegar. A gente tem um pastor, que é esse dedo da aliança. A minha está sem aliança porque a minha mulher perdeu a minha aliança. Ela tirou para tirar uma foto e te perdeu mesmo. E vida que segue. Mas eu vou comprar uma outra aliança, que não é desculpa não, já faz uns 3 anos essa viagem. Acho que já dá para perder outra, né? Vou comprar outra para ela perder. E o dedo menor, que é do doutor, do mestre. Então você vê o apóstolo, que é maior que todos, toca em todos, mas é humilde para ser acolhido por todos. A gente tem um profeta, que é aquele cara que não aponta pecado em si, mas aponta destinos. A gente tem um evangelista, que é esse cara que vai e toca mesmo onde a gente não consegue tocar. A gente tem um pastor que está casadinho com a igreja. E a gente tem um mestre que sabe mais do que todos, mas é humilde para se fazer menor. Mas dentro disso tudo aqui, eu chego onde eu quero, o evangelista. Na minha opinião e no palpite de alguns amigos, o meu dom predominante é de evangelista. Eu acho até que deve ser mesmo, porque a maioria da minha vida foi pregando
E eu não achei outra coisa para fazer melhor ainda do que pregar. Eu gosto de pregar, eu amo pregar, eu me sinto vocacionado a pregar. Lembrando também que Cristo não é dividido. Eu estou falando de dom predominantes. Claro que em você existem os outros dons, e aí para aquilo que for útil ele vai fluir. Mas provavelmente você tem um dom que é mais predominante. Se for o apostólico, você é um cara do envio, você é um cara imparável, você quer sempre estar indo. Mas os outros dons, se for necessário a igreja, eles vão se manifestar. Você tem uma predominância no dom apostólico, mas naquele dia Deus está precisando de um profeta. Você é o crente perto que tem o Espírito Santo, o que tu acha que vai ser? Na hora você vai ser profeta e vai abençoar a vida de alguém. Mas você pode perceber que foi um momento, foi um dia, aquilo que era útil, mas não foi uma coisa constante. O dom predominante não, ele vai se manifestar de uma forma constante. Na minha vida cristã, o evangelista ele é mais constante. E tem a ver com o quê? Por eu querer e ter sido formado um pregador. Eu sou de uma geração que sonhava em ser pregador. A gente achava muito legal a ideia de ser pregador. Por isso, a minha geração é a geração do fundo musical dos Gideões. Lembra do fundo musical dos Gideões? Quando você via aquele fundo tocando, era um pregador. Eu achava maneiro a ideia do fundinho. Os pregadores ficaram em alta, ficaram famosos. Eu me lembro de ir para a praça pública, ouvir pregador pregar. Era um fenômeno. Mas a grande verdade é que quando a gente olha no contexto todo, e eu vou falar da minha formação em si, para chegar na ideia da pregação do evangelho, e não quero de jeito nenhum ofender ninguém. Se você está me ouvindo aí online, se você está aqui presencial, não passa pela minha cabeça te ofender, mas talvez gerar luz numa realidade bíblica que eu fui descobrir pastoreando e muito tempo depois. Eu me lembro na minha casa, quando eu ouvi sobre ser pregador e ser chamado para pregador, eu criança, do tamanho do pessoal da Grow Up aqui, eu ia para casa, orar e dizer, Deus me faz um pregador. E aí o que eu fazia? Eu aproveitava a minha mãe saindo à tarde, às vezes para ir para a casa da minha avó, alguma coisa do tipo. Minha mãe tinha um guarda-roupa muito antigo, aqueles móveis de madeira bruta, e era o único lugar que tinha espelho na casa. Porque ele é tipo uma penteadeira, tu abria assim, ele tinha um espelho na porta do guarda-roupa. E ali, meu irmão, ali eu fazia a minha cruzada evangelística. Ali eu pregava, ali eu dava lugar, ali eu falava em língua estranha sem ser batizado, mas já que eu era um pregador, eu tinha que fingir uma língua estranha para ficar maneiro. Ali eu fazia o apelo e nunca perdi uma alma, sempre as almas aceitavam Jesus. Naquele culto ali no quarto, ali, vários paralíticos andaram, Gil. Eu falava, levante e anda, o paralítico andava. Eu falava, caramba, vista aos cegos. Tudo que eu acreditava que um pregador tinha que ter. Quando minha mãe saía, meus irmãos estavam na rua, era eu o guarda-roupa, aquele espelho, eu olhava para mim e dizia, prega, pregador. E ali eu podia falar a barbaridade que eu quisesse, ninguém me criticava, ninguém reclamava, ali era lindo. Depois eu fui crescendo e virei tocador de guitarra da igreja, e um dia eu virei pregador sem querer. Até porque na medida que eu fui ficando maior, nunca entregaram uma profecia para mim, dizendo assim, tu vai ser pregador, tu vai ser pastor. Eu ficava assim, entrega para mim, mas sempre ia do lado, o vaso sempre errava. Ia sempre no cara do lado, para mim mesmo, eu falava, poxa vida, tô aqui doido para receber, vou te usar. Eu só queria isso, vou te usar. Mas como Jesus nunca me chamou, eu me ofereci. Eu falei, tô aqui. Me pega, tô facinho, me leva aqui, ó, leva eu. Eu acho que Jesus ficou com pena e disse, vou levar. Um domingo eu cheguei na igreja e não tinha ninguém para pregar, ninguém. Eu estava tocando guitarra, eu era regente da mocidade, e aí o pastor olhou e disse, cara, eu preciso botar alguém para pregar. E Deus, pastor espiritual outro nível, né? Ele olhou para a mocidade e disse que Deus falou com ele que o pregador da noite era eu. Tempo que Deus falava com os pastores assim, né? Comigo tá difícil ele me entregar esse recado. Aí o pastor Isaías Marçal, na época, foi até mim e disse, você vai ser o pregador. Eu disse, o senhor tá doido, não tem como eu pregar. E aí eu já estava diante do pastor, ele falando que Deus mandou eu pregar, eu confessei o meu pecado. Falei, pastor, eu nem leio Bíblia. Não leio Bíblia, eu sou um crente que não lê Bíblia. O único versículo que eu sei na vida, eu só sei porque eu decorei, porque o meu pastor para todo dia lá, o pastor presidente para todo dia na loja de material de construção do meu pai para comprar material, e ele está lá todo dia, ele era irmão do meu pai, e ele parava todo dia de manhã para conversar com meu pai, e atrás do carro dele estava escrito lá o versículo de Tiago, chegai-vos a Deus,
e ele chegará a vós. Eu só sei esse versículo porque está na Fiat Uno do meu tio. O pastor olhou para mim sério e disse: Deus acabou de falar comigo que esse é o texto da mensagem. Eu era um adolescente, acabei de confessar meu pecado, falei que não lia a Bíblia, o pastor continuou dizendo que foi Deus que mandou. Falei, então, tá bom. Meu irmão, naquele dia eu preguei. Não me pergunte o que eu preguei, mas eu preguei. Eu sei que eu li Tiago, falei de chegar a Deus, ele chegará a vós, mas naquele dia eu gosto de brincar que aquela mensagem, o tema dela foi misturei de tudo. Tudo que eu fui lembrando da Bíblia, eu fui empurrando no sermão até dar o tempo que ele falou. Você tem que falar por meia hora. Eu falei, então vai ser meia hora. Eu comecei em Tiago, cheguei na Arca de Noé, a bicharada entrando, a bicharada saindo, o mar vermelho se abrindo, o faraó, eu terminei em Apocalipse com fogo caindo e a besta saindo do mar. Foi um negócio assim de tu falar, loucura, irmão. O mais louco não foi isso, doido é que quando eu terminei de pregar, as irmãs do ciclo de oração olharam para mim e disseram, mistério. Quinta-feira você é o nosso pregador. Eu falei, estão ficando louco. Mas eu acho que Deus deve ter usado o pastor, porque eu nunca mais parei de pregar. Eu fui pastor no interior de São Paulo, quando voltei eu tinha um sonho de ser pregador. Então venderam para mim que pregador tinha que pregar e pregar para virar, pregar muito. Então eu queria pregar, eu fui buscar os meus conselheiros, os caras que já pregavam mais, os caras que tinham mídia, os caras que tinham cartaz, os caras que estavam virados no não sei em quem. E aí eu me lembro que naqueles dias eu recebi conselhos malditos, pastora Léa. Um deles me deu um conselho que eu anotei na cartilinha de pregador itinerante e cumpri. Ele disse assim, não pregue textos conhecidos. Não, pregador não pode pregar mensagem batida. Pregador não pode pregar versículo que todo mundo sabe. Pregador precisa terminar de pregar e o povo dizer, da onde ele tirou isso? E lá fui eu, igual um idiota, e fiz na risca. Se é para pregar coisa diferente, eu vou pregar coisa diferente. E, irmão, e não é que deu certo? Começaram a me convidar para pregar. Quando eu terminava de pregar, as pessoas diziam para mim várias vezes, da onde você tirou isso? Hoje eu sei, da minha cabeça. Eu nunca li isso na Bíblia, hoje eu sei, porque não estava lá. Mas eu tinha que pregar novidade, falaram que tinha que pregar novidade, e lá vou eu, cumprir uma demanda de pregador, e aí eu começo a pensar nisso, como hoje eu falo envergonhado, como hoje como pastor, como as pessoas conseguiram me dar oferta, comprar livro meu, me levar para pregar, sem eu nunca ter pregado João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho no mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Eu sei por que eu não preguei isso, porque isso aqui não vira. Isso não vai fazer ninguém curtir, isso não vai fazer ninguém comprar DVD, isso aqui. Eu dizer para você, se tu crê, tá salvo, mas se tu não crê, brother, você está condenado. Isso não é popular. Dizer que Deus é amor, que a resposta de Deus ao mundo é um amor no passado. Eu tenho vergonha de não ter pregado João 3,16, porque eu dizia, João 3,16 não abre porta. João 3,16 não vai me dar convite no final do sermão. Deixa eu falar de outra coisa aí. É melhor falar que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso deve dar mais certo. Cara, como é que eu fui pregador sem pregar João 13? João 13. Vós me chamais de mestre e senhor, e estáis certos, pois eu sou, de fato. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixei-vos um exemplo para que eu vos fiz, também vós o façais. Por que eu nunca preguei João 13? Vamos lavar o pé? Eu acho que também não ia dar certo.
Eu tenho vergonha de nunca ter pregado, sabe o quê? Lucas 9, 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. 25. Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a si mesmo? Segue. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Cara, como é que eu preguei tantos anos? Pagaram tanta viagem de avião para mim, me botaram para pregar em tanto lugar legal e eu nunca preguei isso. Eu acho que isso aqui não deixaria eu voltar. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chegar na ideia da nossa pregação aqui hoje, a gente vai ter problemas. Você que me ouve e você também que prega. Eu me lembro, isso foi a virada de chave mesmo da minha história. Eu estava em Santa Catarina e eu tinha sido convidado para pregar nos Gideões de novo. E aí quando eu cheguei lá para pregar, esses dias eu conversava com o pastor Rogério Barros, eu fui pregar na igreja dele e a gente trocou essa ideia. Eu me lembro que eu parei no pátio do ginásio, no pátio da igreja mesmo, de um dos auditórios grandes deles, e de repente o pastor Rogério parou, era do Rio, parou o pastor Antônio Silva também, e de repente parou mais uns 2 ou 3 pregadores que eu não me lembro a cara desses caras e nem o nome deles. Eu só me lembro que eles pararam do meu lado. Eu já estava incomodado, a Priscila sabe o quanto foi ruim para mim pregar lá na segunda vez. Não tem nada a ver com o congresso, tem a ver com as coisas que Deus estava falando comigo sobre ser pastor e principalmente com o descobrir do evangelho. E aí eu me lembro que eu estava já em crise e de repente um deles começou a me elogiar, prega demais, um dos melhores pregadores do Rio de Janeiro. E aí ele não sabia que eu tinha amizade com o Rogério, então ele começou a falar para o Rogério: você tem que levar ele lá, rapaz, você tem que botar ele para fazer uma conferência lá, você já leu o livro dele? Aí naquele momento que aquele cara estava me elogiando, e com a família me elogiando, eu ia sentindo um asco dentro de mim, uma vergonha dentro de mim, um jeito de querer fugir, mas não dava. Aí eu me lembro que no meio daquela loucura toda, ele olhou para mim e disse a coisa mais absurda que eu ouvi, mas que me libertou. Ele disse assim: olha para esse cara, ninguém nesse país fala de oferta melhor que ele, e ninguém nesse país prega sobre Isaac melhor que ele. Quando ele terminou de falar, eu pedi licença, voltando para o hotel, o Espírito Santo começou a falar comigo e foi talvez um dos choros mais libertadores da minha história. O Espírito Santo falou comigo: você entende o que significa esse elogio? Eu disse: ainda não. Esse elogio significa o seguinte, Maxwell: se você morresse hoje, as pessoas iam lembrar de você como um homem que fala de Isaac como ninguém, mas não vão lembrar de você como alguém que apresenta Jesus como ninguém. Eu tinha uns 12 sermões de Isaac, eu rasguei, não sei pregar um. Se tu falar prega, eu não sei. Eu achava Abraão, Isaac, os patriarcas maravilhosos. Naquele dia eu falei: não, eu preciso conhecer Jesus, e uma das razões da gente não pregar Jesus é por não conhecê-lo mesmo. Eu falei: não, eu vou começar a ler os evangelhos, eu preciso refazer a minha vida, porque eu quero morrer, mas quando eu morrer eu quero que alguém diga para mim: eu conheci Jesus através de você. Por você eu passei a amar Jesus, por você eu passei a valorizar Jesus, por você eu conheci Jesus. E quem me conhece, eu falo isso na simplicidade do evangelho. Hoje o Diegão me marcou lá no story lá e disse: hoje tem a mensagem do cara que mais parece com Jesus que eu conheço. E quando eu ouvi aquilo, eu falei: eu conheço o Diego, ele não ia fazer média num negócio desse. E eu falei: caraca, tá mudando a página. Eu acho que se eu morrer agora, alguém vai lembrar de mim por Jesus e não por alguém que fala de outro assunto.
Mas falaram para mim que a gente tinha que pregar o que a igreja gosta, e pregar o que dá certo, e pregar o que vira, e pregar o que os outros aceitam, e pregar o que vai trazer o povo para a igreja. Deve ser por isso que a gente não larga as campanhas. Deve ser por isso que depois da pandemia, descobrindo que as nossas campanhas são uma farsa, porque ninguém fez campanha de cura na pandemia. Não era para fazer? Não era para fazer pelo menos uma campanha do Jeová Rafá? Não era para fazer? Era ou não era? Mas ninguém fez. A Universal fechou a luz lá, apagou a luz que passa e cura. Já era para a gente sair dali dizendo, caramba, a campanha não é legal, é melhor a gente apresentar Jesus que funciona. Esses dias aqui nesse altar eu vi o meu melhor amigo pregar, o Newton Júnior. Quando o Newton Júnior estava pregando, está gravado isso. A gente tem conversado muito sobre essas questões. O Newton começou a chorar porque gerou fruto de arrependimento nele durante a mensagem dele que ele pregava o evangelho aqui na Vinde. Ele ficou aqui na Vinde alguns meses até plantar Zoe. E quando ele pregava aqui o evangelho, Jesus aqui, chegou uma hora que ele, cheio de Deus, mas com profundo fruto de arrependimento, digno de arrependimento, ele começou a confessar com lábios e chorando, ele dizia, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. E aí ele com muita dificuldade disse, me perdoa pelas chances que eu tive de poder falar do Senhor, mas preguei qualquer outra coisa. Me perdoa pela oportunidade que eu tive de pregar Jesus, mas preferi fazer o povo rir ou fazer alguma coisa que o pessoal acha legal. Deus me perdoa. Quando a gente fala de pregação, a gente está falando do evangelista a partir de Jesus. Jesus é um evangelista, Jesus é um pregador. Mas não é a caricatura de pregador que a gente se acostumou a ouvir, a dar curtida, a dar like e principalmente seguir para tirar foto. Quando a gente olha para as caricaturas de evangelistas nesse país, se você nunca olhou para isso, então eu vou ser instrumento de Deus para te fazer olhar. Quando a gente olha para os nossos pregadores, para os nossos ícones, para as nossas referências, eu te peço agora, olha para os pregadores pentecostais, carismáticos do nosso tempo. Me acha um piedoso. Me acha um pregador apologeta que desce a madeira na igreja, mas enquanto ele bate na igreja, você olha para o rosto dele e vê o clamor de misericórdia e piedade pelo pecador que está perdido sem Deus. O que a gente tem são caricaturas de pregadores, mas que não tem piedade. Você entende Jesus olhando para a mulher dizendo, onde estão seus acusadores? Ela diz, todos saíram. Ele diz, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. A gente tem um Jesus dizendo, não peques mais, mas dizendo para essa mulher, para de pecar. A gente não consegue ver Jesus negando a piedade do evangelho. Quando você vê um dos milagres da ressurreição, que é da viúva de Naim, não tem razão teológica para Jesus ressuscitar o filho dela que não seja íntima compaixão. O cortejo da mulher passa enquanto o cortejo de Jesus está passando, e o texto diz que naquele instante Jesus se moveu de íntima compaixão para com ela. Ele viu a mãe, ele viu o defunto, ele viu a cena e ele não conseguiu ter paz no seu espírito. A única coisa que ele conseguiu fazer foi pregar que o filho dela ressuscitasse. Dá uma olhada para os caricaturas de pregadores que a gente tem e procura piedade neles. Você quer pregar o evangelho, você quer falar a verdade para quem você quiser, fale, mas tenha piedade. Não vem falando que o cara que é homossexual é um sodomita. Tenha piedade. Não vem dizendo que esse cara que está condenado para o inferno. Tenha piedade. Enche teu coração de amor, e quando ele tiver com amor, quando a pregação da verdade vier na tua boca, ela vai vir. Mas vem com piedade, porque piedade gera milagres que ressuscitam mortos. A gente aprendeu a ter caricatura de pregador. E na caricatura de pregador, o dom vale mais do que o caráter. O cara talentoso na igreja evangélica pode fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, desde que o talento esteja em dia.
A gente se acostumou a olhar para o cara que funciona e dizer: ah, trocou de mulher, mas continua pregando. Está pegando todo mundo na igreja, mas continua pregando. Não vale um arroz quebrado, mas quando canta, que unção. Ela tem a playlist do meu coração, ele tem a mensagem, ele fala quando está pregando. Estou todo arrepiado, eu me arrepio junto. Dane-se o caráter, vamos olhar para o dom funcionando. E se o dom funcionar, está tudo certo. Não, isso não é pregador do evangelho, isso é uma caricatura. A gente se acostumou a olhar para esses caras e aí eu estou apavorado. Eu estou considerando firmemente não pregar fora mais. Porque eu virei pastor de igreja, eu sei que eu tinha hábitos ruins, mas esses dias eu fui para uma igreja que o culto começava às 19h30. Eu cheguei às 19h30, porque eu não fui lá para pregar, eu fui lá para cultuar. E todo mundo se assustou porque eu cheguei para o culto. Como se fosse um absurdo você chegar para o culto. Porque essa igreja gosta de caricatura e venderam que pregador tem que ser pop. Então ele tem que chegar quando a igreja está cheia, senão queima. E ele não pode vir para cultuar, ele tem que vir para dar show. Você fala mal dele, mas você sustenta ele. Ele é teu ídolo. Ele é teu Deus. Por um arrepio você aceita todo desvio de caráter e nunca confrontou ele como igreja. Você até distorceu a Bíblia por criar um versículo só seu, não julgueis. E você prega o não julgueis para ele continuar na sacanagemzinha dele e você continuar ouvindo o cantor preferido. Cara, a gente criou caricaturas. Eu cresci com pregadores que chegavam na igreja e não falavam com ninguém. Um deles, desses famosos, virou meu amigo depois. E eu descobri que era um personagem miserável. O cara era piadista, engraçado, gente boa pra caraca. Mas quando ele chegava na igreja, ele vendeu um personagem pentecostal de ser um pregador pentecostal, sisudo e separado. Então ele chegava atrasado, não falava com ninguém, cruzava as pernas no púlpito e ficava de cara feia. Até a hora que pegava no microfone e o fogo caía. E os irmãos achavam legal. Não. Se algum dia você leu Mateus 10:16, você vê Jesus enviando pregadores. E aí Jesus descreve características desses pregadores a partir de animais. Eu envio você como uma ovelha entre os lobos. Você precisa ser astuto como as serpentes e inofensivo como as pombas. Bota a versão da AA. Na versão da AA está escrito assim: vocês precisam ser. Eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sedes simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ele não está mandando ninguém virar cobra, ele não está mandando ninguém virar ovelha, ele também não está mandando ninguém virar pomba. A expressão como está ali. Ele está dizendo: eu estou enviando vocês e vocês precisam pregar o evangelho a partir de 3 características que eu quero que você perceba uma de cada um. Da ovelha à dependência, porque você não se defende. Quem defende você é o subpastor que te envia, te sustenta e te livra do lobo. A astuta ali, ele está dizendo: cara, você precisa ser prudente como a serpente é. Você não vê serpente dando mole em lugar nenhum. E ao mesmo tempo ele diz: vocês precisam ser simples como as pombas. Simples. Você entende isso que eu estou falando? Pregador simples. Cantor simples. Simplicidade não é luxo, simplicidade é evangelho. Irmãos, com todo respeito, mas eu não aguento mais sentar na mesa com alguém que chega nessa igreja para congregar e ver o cara chorando, porque nos últimos 20 anos ele congregou com uma estrela que nunca almoçou com ele. E não é bonito alguém dizer: caramba, o pastor é legal. Esses dias eu fui na casa de uma irmã, sentei no chão da casa dela e ela disse: o senhor é humilde. Eu sentei no chão porque eu sou gordo. É mais confortável para mim sentar no chão.
Eu disse para Claudinha querendo pagar um monte de almoço e janta para mim, e dizia: eu não posso levar o senhor lá em casa porque o senhor é meu pastor. Eu falei: palhaçada, me dá logo comida, faz logo esse troço, deixa eu comer logo aí. Mas na cabeça construída dela, da outra religião que ela frequentou, ela tinha que preparar o ambiente para o Salvador entrar. E eu aqui padecendo necessidade, querendo almoçar de graça, e ela esperando alguém, porque em algum momento roubaram da gente a simplicidade. Eu não quero ser amigo de gente que não é simples. Eu não quero ouvir pregação de quem não é simples. Eu não quero. Toda essa construção de pirotecnia gospel só alimenta os meninos na fé. Os amadurecidos no espírito não querem show, querem uma mensagem de verdade que acerte a vida deles. Oh. Você está comigo? Fala alto: a nossa pregação. Não, fala com vontade: a nossa pregação. Fica comigo. Sobre pregação, primeira coisa que você tem que guardar: Jesus foi pregador. Que honra. Hein? Que honra. Você anuncia Jesus para as pessoas que você conhece? Pregador. Você está falando de Jesus para a tua família, é? Você é a boca de Deus para levar luz para a tua casa? Pregador. É da tua boca que a escuridão tem sido confrontada onde você mora? Parabéns, pregador. Que honra ser chamado do nome de algo que Jesus foi. Pregador. Lucas 9, Jesus diz aos seus discípulos: eis que vos dou poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, curar os enfermos. Versículo 2: pregar. Jesus essa noite não me deu autoridade para transformar ferro em ouro. Não me deu. Também não me deu autoridade para tocar na tua banha e fazer você emagrecer. Não, ele não me deu. Jesus não me deu autoridade essa noite para muita coisa. Mas se tem uma coisa que você e eu fomos enviados na simplicidade da pomba, na prudência da serpente e na dependência da ovelha que confia no bom pastor, foi para pregar. Pregar o quê? O reino de Deus. Não, a tua vida eu não posso pregar, a vida do Neymar Júnior eu não posso pregar, a vida da tua vizinha eu não posso, mas o reino de Deus, ele me deu autoridade. Ele nos deu autoridade para pregar. Pregue. Bata o pé por essa cidade e pregue. Vá de bairro em bairro, cidade em cidade, casa em casa, rua em rua. Pregue. Aleluia. 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 Pregue. Jesus foi pregador. Qual é a descrição bíblica? Mateus 4,17. Jesus sai da cena da tentação. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, está aprovado, testado e aprovado. E a Bíblia diz que ele começou a fazer o quê? Desde então, começou Jesus a... Essa expressão pregar é muito romana, ela é muito grega. Qual era a ideia da pregação? Era um arauto que carregava consigo um anúncio dado do rei, que vinha até um poste público ou a porta da cidade, pegava o prego, o martelo, a mensagem e pá!
fez? Preguei. O que você fez? Preguei. O senhor pode explicar a mensagem? Não, a mensagem é do jeito que está aí. Tem como o senhor mudar essa mensagem? Não tem não, o que o rei escreveu é o que eu preguei. Tem como ver alguma coisa aqui? Tem algum ponto que eu não concordo? Azar o teu, o rei mandou pregar, preguei, está aí, está anunciado, está pregado, e é na autoridade do rei que eu preguei. Não tenta ajustar a mensagem quando você for pregar em casa. Só vai lá e pá! Quando alguém falar algo, agora não fala nada de você, só fala o que o rei mandou. Quando alguém falar, essa mensagem é do rei. Ih, menina, não foi eu não tenho essa inteligência, não tenho essa competência, não tenho essa chamada. Não, tudo foi o rei. Essa tarde eu sentei lá na minha varanda e disse para o Espírito Santo, agora está na hora do senhor me dar um seminário. O que o senhor quer que eu pregue? Isso aqui? Eu só estou pregando. E o rei que falou, assim, 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 assim. A única coisa que eu estou fazendo é pegar a tua cabeça e pá! Indo no teu coração, pá! Pastor, não gostei. O problema é seu, fala com o rei, porque eu só vim pregar. Só pregar. Só pregar. Gente, Jesus pregava. Mateus 11:1 diz isso aqui, ó. Jesus, ele se movia em duas coisas. É por isso que hoje eu estou falando da nossa pregação e amanhã eu vou falar do nosso ensino. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali, fazendo o quê? Ensinando e? Ensinando e? Ensinando e? Então Jesus ensinava. E Jesus? Por que o evangelho diferencia isso? Porque pregação é pregação, ensino é ensino. Então, para alguns Jesus pregava, para outros Jesus ensinava. Ok? Jesus não era só um pregador. Jesus foi um ungido pregador. Lucas 4:18. Jesus está dentro de uma sinagoga. Alguém está lendo o livro de Isaías. Jesus, então, que é o verbo encarnado, diz: oh, estão falando de mim. Vocês estão falando de mim, gente. Como é que vocês vão falar de mim? É uma vergonha, uma falta de educação vocês falarem de mim e eu não me apresentar. Então ele olha para esses caras e fala: está cumprindo isso aí, gente. E nesse momento ele começa a dizer isso aqui, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Coloca a versão da King James que vai estar lá: trazer riqueza aos pobres, ou pregar o evangelho aos pobres. Ungido para quê? Ungido para quê? Pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos aprisionados, recuperar a vista dos cegos e restituir a liberdade dos oprimidos. Agora Jesus acabou de definir o que é ungido a pregar. Ungido a pregar proclama riqueza ao pobre, e a riqueza aqui é o evangelho. Liberdade ao preso, vista para quem não enxergava, e liberdade para quem estava oprimido. Entendeu isso? Então ele está dizendo: para isso eu fui ungido. Essa conversa se repete quando você lê Apocalipse 3. Quando a gente lê Apocalipse 3, versículos 17 e 18, ele conversa com um cara que se acha rico. E ele diz isso aqui, ó: e ainda dizes, ou vocês dizem, eu estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, isso é Jesus pregando: não reconhecem que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aí entra o 18. Portanto, em outra versão, aconselho que adquira de mim ouro refinado, ou ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Jesus foi ungido para fazer o cego ver, o pobre enriquecer, o preso ficar livre
Não, o pregador, a pregação. O que a igreja pregou e os apóstolos pregaram? Eu vou ler alguns versículos com muita velocidade, só para você entender e chegar onde eu quero. Marcos 5:20. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. Então a igreja pregava o que? Anote. O que Jesus havia feito por ele. Ok. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do... Segunda coisa que eles pregavam: Jesus ressuscitou. Vai olhando e vê se a gente está pregando isso. Atos 9:20. Agora é um novo convertido. O apóstolo Paulo ainda é Saulo. Se converteu ontem e começou a pregar. Isso é para mostrar para você que o mínimo que você pode fazer é pregar, ok? Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas o que, gente? O que, gente? Então dá uma olhada no que a igreja e os apóstolos pregavam. Olha o que ele fez em mim. Jesus é o Messias, Jesus ressuscitou, Jesus é o Filho de Deus. Atos 10:42. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Essa igreja prega a ressurreição de Cristo, essa igreja prega Jesus é o Filho de Deus, essa igreja prega, olha o que ele fez na minha vida. Essa igreja prega, Jesus é juiz, Senhor, entre os vivos e entre os mortos. Agora a parte boa. Atos 24, 25. Atos 24, 25. Paulo está sendo julgado e deram oportunidade para Paulo pregar. Quem foi o louco? Aí Paulo começa a pregar e aí Paulo faz isso aqui, ó. Quando Paulo começou a pregar sobre, olha o tema da mensagem do apóstolo: justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. Tá comigo? Não tem chave da vitória, não tem tua vitória vai vir com sabor de mel. O que tem aqui, vai comigo aqui. Justiça, faz o que é justo. Vai pagar tua luz, tira esse gato. Não, faz o que é justo. Vai respeitar tua mulher, vai respeitar teu marido. Faz o que é justo. Ele só está pregando justiça. Domínio próprio. Larga de ser desequilibrada. Guarda essa língua. Larga de ser desequilibrada. Para falar da vida dos outros, vai olhar para os teus pecados. Você está todo arrebentado. Domínio próprio. Vida com o Espírito governando. E aí, por final, ele fala assim: domina logo você. Anda na justiça. Sabe por quê? Porque a ira de Deus está vindo aí. Quando ele faz isso, olha o que o Félix, o danadinho do Félix, governante grego, romano, grita e fala: basta! Pode por agora, basta por agora. Em outra ocasião a gente ouve: esse cara ofendeu ele? Essa pregação tinha algum desrespeito? Não, só tinha evangelho. Quando ele anunciou o evangelho, o cara falou: gente, parou. Obrigado pela oportunidade. Outra coisa, tu volta aqui de novo. Vamos tirar ele aqui agora, vamos embora aí. Fala para mim, quando a gente chegar no juízo e o Félix estiver lá condenado, junto com o capeta, quando o Félix abrir a boca e dizer, se fosse no nosso tempo, ele ia poder dizer: fui muito culto de domingo e nunca ouvi o evangelho. E Jesus ia ter problemas com isso. Ia falar: realmente, você ouviu falar das 5 pedras de Davi, você ouviu falar quantos metros tinha o lago de Genezaré, você viu mesmo por que 7 voltas na muralha de Jericó. Realmente, se demorou para ouvir o evangelho lá mesmo. Mas o Félix que ouviu a mensagem, um pregador do evangelho, por 1 segundo, quando a gente chegar no juízo, o Félix dizer: o evangelho de Jesus vai dizer: não, você ouviu.
tanto ouviu que em 10 segundos disse: parou. Você ouviu falar da justiça de Deus, você ouviu falar do domínio próprio, e principalmente você ouviu falar que o juízo vem. Quando a gente olha para a nossa pregação, a gente vai ter que chegar nisso aqui. A nossa pregação não é um diálogo com a sociedade. Entende isso que eu estou falando? Porque a igreja precisa dialogar com a sociedade. Mentira. Os pregadores não dialogam, porque a pregação ela não é um diálogo, a pregação é um monólogo. É um pregando e o resto ouvindo. E esse que prega é o cara que está botando um anúncio ali, falando a respeito de uma mensagem que recebeu, que ele mesmo não tem compromisso nenhum com a mensagem, ele só tem compromisso de entregá-la. E não tem como dialogar com a sociedade, por quê? Porque ela não se ajusta à sociedade. É um arauto dizendo a verdade e você decidindo se aceita ou se prova do juízo. Não, a pregação do evangelho não é um diálogo com a sociedade. O evangelho não vai se atualizar com o teu pecado. A igreja não vai facilitar a vida para que você se sinta confortável, porque pecado vai continuar sendo pecado e o juízo é certo. A pregação do evangelho também não é um ajuntamento de massas gerado de um discurso doce, de uma fala poética. Não. Isso também não significa que a pregação do evangelho não vai trazer as multidões. Desde sempre quem pregou o evangelho se viu rodeado de uma multidão, e te explico por quê. Porque sempre houve os famintos, não de pão. Sempre houve os sedentos, não de água. Em toda geração sempre houve os famintos do pão da palavra, da água da palavra. E essas multidões sempre foram ouvir a palavra. Em algum momento venderam para a gente que as multidões não viriam se a gente pregasse a verdade. Mentira! Elas continuaram vindo e vindo e vindo e vindo. A verdade é que as multidões, alguns continuarão multidão, mas alguns da multidão, tocados pela palavra da verdade, serão a experiência de convertido por cumprir nele o que a palavra de Deus diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, eles serão gerados numa nova vida. Mas a pregação do evangelho não é um discurso que traz os outros para nós. Por isso que eu tenho que ler isso aqui, porque o outro evangelho parece muito com o evangelho. Isso aqui é a dor de um pai. Isso aqui é a dor de um pastor. Gálatas 1, versículo 6. Eu estou admirado, eu estou chocado. Gostei dessa versão. Eu estou chocado que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem o que, gente? Eu estou chocado. Como é que você leu a Bíblia, mas conseguiu interpretar ela para justificar teu pecado? Eu estou chocado. Como que você conseguiu se converter ouvindo a verdade, mas agora quer praticar a verdade numa vida de mentira? Eu estou chocado. Como você conseguiu adaptar a tua vida para um outro evangelho? É o Paulo falando. Parece que o Paulo congrega por aqui. Olha o versículo 7. Na verdade, não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Meu irmão, com todo respeito, mas você pode ouvir a pregação que você quiser hoje. É só entrar no YouTube e dizer: eu quero um pregador que me ajude a fumar maconha. Tu vai achar. Eu quero um pregador que acredite em poligamia. Tu vai achar. Eu quero alguém que justifica as minhas imoralidades sexuais. Você vai achar alguém pegando a Bíblia e fazendo assim e assim. E como teu coração está doido para se aceitar. Mas é outro evangelho. É só alguém confundindo a verdade que você recebeu primeiro e fazendo, em vez de fazer você lutar pela tua libertação, acreditar que dá para viver do jeito que você está e vai dar tudo certo. Versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie o evangelho diferente do que já vos pregamos, que seja maldito. Paulo está dizendo: se eu aparecesse aí de novo e começasse a ensinar uma outra verdade que foi diferente da primeira,
Cara, eu sou maldito, e se for um anjo aí, isso também é maldito. Por quê? Porque a verdade de Deus não vai mudar, porque a verdade de Deus não é uma palavra, é uma pessoa. Você precisa entender que se a verdade do evangelho mudar, Jesus mudou, e Jesus é Deus, e Deus não muda. Alguém está me ouvindo aqui? Deus não muda. Jesus é a palavra, e a palavra não vai mudar, porque Deus é a palavra, e Deus não muda. Deus não muda. Glória a Deus, ao Deus que não muda. Glórias ao Deus que não muda. Glórias ao Deus que não muda. 9. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens? Porventura procuro eu agora a aprovação de Deus? Porventura procuro eu agora estar tentado ou ser apenas agradável às pessoas? Dá uma olhada aqui, porque isso aqui é para identificar a vida. Paulo está dizendo: esses pregadores de outro evangelho carregam consigo 3 marcas, está dito aqui. Número 1, procuram a aprovação dos homens. Terminou o culto, o pregador quer saber se vai voltar. Terminou o culto, ou está pregando, ele quer saber se você está gostando da mensagem, então ele prega o que tu gosta. O povo não está dando glória, está dando ruim. Deixa eu falar uma coisa que o povo vai dar glória. Estou todo arrepiado. Arrepiou, deu glória. Primeira característica, ele quer a aprovação dos homens. A sua mensagem busca a aprovação dos homens. O que ele ministra é para... Meu irmão, você está me ouvindo aqui, pastor? Muda teu sermão para virar na igreja não, pastor. Vira, pastor, em nome de Jesus, pastor. Prega o que Jesus está falando contigo e dane-se quem não gosta, pastor. Pastor, que se lixe quem não gosta, pastor. Era o primeiro ano da Vinde. Estava no sermão não, lembrei agora. Eu comecei a pregar uma série pesada. Tinha um senhor junto com a sua esposa. Era o único não crente naquele dia, naquela manhã de domingo, me ouvindo pregar. Eu pregava o evangelho. Eu sei que chegou uma hora que eu fui pregando, que o cara não aguentou. Ele meteu a mão na mulher, deu um rancão na mulher e falou: vamos embora agora. E começou a me xingar. Foi a primeira de muitas vezes que eu seria xingado na vida, mas aquela ali foi na cara, assim, igreja pequenininha. E o cara me xingou, apontou o dedo para mim e falou: tu não sabe de nada, quer falar da minha vida, porque a pregação era a vida dele, eu lá sabia quem ele era. Sabe quando Deus revira a tua vida? E o que o pregador tem a ver com isso? Aquele cara foi embora, e era um tempo muito difícil. Você não tem noção do que é ser pastor de igreja. O pastor Léa falou uma verdade. É muito dolorido ser pastor de igreja. Era um tempo que a gente tinha muito mais dificuldade com oferta do que hoje. Mal pagávamos as nossas contas. Eu tinha feito voto de não pregar fora, então a minha vida financeira com a Priscila era um milagre mensal para a gente pagar a conta de luz. Então tudo que eu queria era a igreja cheia, tudo que eu queria era gente me ouvindo pregar, tudo que eu queria mais gente, mais irmãos para cooperar. Caraca, tudo que eu queria. E naquele domingo os 2 visitantes não crentes que estavam lá levantaram, bateram o pé e foram embora me xingando. Eu me lembro que eu tinha marcado de almoçar na casa da minha sogra, peguei Priscila, botei no carro e me dirigi para Itaipu. No caminho para Itaipu, aquilo ficou tanto no meu coração, aquilo azedou tanto a minha alma, pastora Léa, que eu fui falando com Deus, e aí eu falando: Deus, eu tenho que melhorar minha mensagem, eu tenho que melhorar meu jeito de falar. Eu estou achando que eu estou pegando pesado demais, eu tenho que... Caramba, isso não é legal. Um pastor de uma grande igreja não pode vir com essas séries assim. A igreja está começando agora, eu estou falando isso. Enquanto eu estou falando essas bobagens de tentar pregar para agradar alguém,
O Espírito de Deus que é misericordioso, que ama a sua igreja e teve misericórdia desse cara aqui de carne, osso, nervo e muito pecado, falou para mim assim: esse é o problema de vocês. Eu entendi o que ele disse. Era nosso problema. E ele falou para mim: esse é o problema de vocês. Vocês fazem concessão para deixar as pessoas na igreja, mas fora do céu. Aí eu me lembrei de uma palavra dos Amish para mim, que eu já repeti ela 1 milhão de vezes nessa igreja. Amish disse para mim um dia, falou: Maxwell, se o mundo te abraça é porque o céu já te largou. Mas se o céu te abraça, o mundo te deixa. Não dá para sair 2 tipos de água da mesma fonte, amigo. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido de Deus fala as coisas de Deus, anda no caminho de Deus, se move em Deus e nada além disso. Não muda a mensagem. Mas os pregadores do outro evangelho estão olhando para o público e estão dizendo: isso não cola, isso não agrada aos homens. Paulo fala a segunda coisa, está nesse texto aí, ele diz: para não agradar a Deus. Por acaso eu estou buscando a aprovação de Deus? Não é que Paulo é um rebeliado que não busca a aprovação de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: só comece a pregar quando você souber quem Deus é. Porque você não é pregador, você é testemunha. E uma testemunha que não viu, uma testemunha que não sabe, é testemunha falsa. Então vai ficar com ele, vai saber quem ele é, para quando você abrir a boca você dizer: eu conheço ele, ele habita em mim, ele é real, ele é o meu Senhor. Então Paulo está dizendo: eu não estou buscando a aprovação de Deus não, porque Deus me conhece e eu conheço. Eu nunca preguei o Deus que eu não conheço, eu prego o Deus que eu conheço. Por fim, Paulo fala: tu acha mesmo que eu estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Não, isso é coisa de quem prega o outro evangelho. Porque vamos ser sinceros, o evangelho é doce quando tu está doce. Mas já botou remédio em ferida aberta? Dói? Dói? Já limpou ferida aberta? A galera que gosta de cair de moto aí já? Aquela raspagem gostosa? Até ver a carnezinha branca de novo, hein? Dói, não dói? Mas sara. O evangelho não se adapta a você, é você que é transformado por ele. Vai doendo, mas vai sarando, vai doendo, mas vai curando, vai doendo, mas vai mudando a tua sorte. Vamos fazer conta aqui rapidinho. Então o que a igreja, o que os apóstolos pregaram, o que a gente tem que pregar? Da boca de Jesus a gente viu na primeira mensagem: arrependei-vos. A pregação, a mensagem é: arrependei-vos. Mateus 4,17. Se arrependa. Ok? A mensagem é: se arrependa. E qual é o motivo disso? Qual é o motivo? O motivo também está em Mateus 4,17. Porque é chegado o reino dos... Você quer saber qual é a porta de entrada do reino dos céus? Alguém que sabe que é pecador e decidiu se arrepender para ser salvo. Sabe o que me apavora? É que a primeira mensagem de Jesus não serve para a igreja. Jesus, quando decidiu pregar o primeiro sermão, ele escolheu Mateus 4,17 e diz: daquele dia em diante que passou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí a gente quer anunciar o reino de Deus sem dizer para o pecador: se arrepende porque a ira de Deus vem, se arrepende porque Jesus vai voltar e sem ele tu fica, se arrepende porque você precisa de um Salvador e é Jesus. Por que os pregadores do outro evangelho não dizem se arrependa? Porque se arrepende não traz a aprovação dos homens. Se arrependa não agrada os homens. Porque quando você está lá na sua imoralidade e alguém aparece e diz: se arrepende, eu não preciso falar qual é o teu pecado.
Mas só a palavra se arrepende já leva você para onde? Estou em dívida. Sou pecador. Você entende por que essa palavra é a palavra mais perigosa da Bíblia? A mensagem mais perigosa é mandar alguém se arrepender. Porque quando você manda alguém se arrepender, você imediatamente revela que esse cara é pecador. E quem ama as trevas mais do que a luz, a última coisa que ele quer é ver a luz. Ele quer ficar escondidinho na intimidade do seu pecado, até que aparece alguém com a luz. Você nunca reparou que tem gente que não gosta da tua presença? Nunca percebeu isso? Irmãos, como é incrível, e eu acho que eu sou tão legal. Eu sou um gordinho tão maneiro, eu sou fofinho. Eu sou gente boa pra caraca, mas existem lugares que só eu chegar, acabou o clima, acabou o ambiente. E olha que eu sou eclético, eu falo de qualquer assunto. E eu falo, tem de fofoca da Globo, eu falo. Eu não tenho dificuldade, eu entro em qualquer, vamos falar de quê? A gente fala. Mas não é problema comigo, é problema com a luz. Quem ama as trevas não quer sair do escuro. Por isso que arrependam-se é uma palavra perigosa, e por essa palavra arrependa, alguém perdeu a cabeça. Por essa palavra arrependa-se, o nosso Salvador foi crucificado. Só que a palavra arrependimento não revela só que você é pecador, ela revela que você precisa de um Salvador. Porque você não consegue pagar a dívida, você deve demais. Arrependam-se não revela só que você é um pecador que precisa de um Salvador. Arrependa-se revela o Salvador. Você pode pegar o sangue da cabra, você pode subir a escadaria da onde você quiser, mas no final vai seguir sujo, culpado, vazio. Só por intermédio de por meio de é possível entrar por um novo e vivo caminho. Jesus está longe de ser um homem soberbo. Jesus é humilde demais, ele é a encarnação do evangelho, ele é a simplicidade em pessoa. Mas quando ele decidiu abrir a boca para dizer quem ele era, ele disse para uma turma que não gostava dele, mas teve que ouvir e engolir calado. Ele olhou para a turma e disse: eu sou. Você não é, você não é, você não é, Maria não é, Buda não é, Confúcio não é, Alá não é. Não é, mas eu sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mas para bater bonito, ele não diz só que é o caminho, a verdade e a vida. Ele abre a boca e fala para a turma assim: e ninguém, nem você, nem você, nem você, nem você, nem você, nem você que está assistindo pela televisão, nem você, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ninguém. Glórias a Jesus, vai. Glória àquele que é a verdade, glória àquele que é a vida, glórias àquele que é o caminho. Te amo, Jesus, te adoramos, Senhor. Oramacandaramachurecandarabá, Oremandaramachurecandarabacandarabaia, Oremarachurecandara, amado da minha alma. Amado da minha alma, motivo da minha canção, a ti eu dou glórias. Tudo que há em mim te louva, tudo que há em mim te glorifica, tudo que há em mim te exalta. Tu és o meu amor, tu és a minha paixão. Te amo, Jesus. Aleluia. Deus me livre uma vida sem o abraço do Senhor. Deus me livre uma vida sem a tua presença comigo. Deus me livre uma vida sem teu sangue derramado sobre mim. Deus me livre uma vida sem falar do teu amor e da tua graça. Deus me livre.
Você quer saber o que a gente tem que pregar? Você quer saber o que você pode fazer para a tua casa e isso resolve? Você quer saber o que você tem que fazer pela tua rua? Isso resolve. Não prega a frase que está na camisa. Não prega o banner que fizeram para a próxima campanha. Não faz isso a tua mensagem de vida. Sai por aí, tem pregador aqui? Tem pregador aqui? Tem pregadores aqui? Então saia por essas ruas pregando. Jesus é suficiente. 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 Só isso. Ah, pastor, eu estou a fim de subir um monte 7 semanas seguidas. Está a fim de subir, sobe, mas Jesus é suficiente, tá? Pastor, eu estou pensando em ficar uns dias sem comer. Fique, mas ó, Jesus é suficiente. Pastor, eu estou querendo orar uns 40 dias de 11 à meia-noite. Caramba, que legal, ore. Mas ó, Jesus é suficiente. Com voto ou sem voto, com promessa ou promessa, com campanha ou sem campanha, com monte alto ou monte baixo, só Jesus resolve. Jesus é suficiente. Você está aí? Jesus olha para os seus discípulos em João 15:5 e fala uma verdade que você precisa carregar para viver a suficiência de Jesus. Ele olha para os seus discípulos em João 15:5 e diz para eles: pois sem mim nada podeis fazer. Você consegue dizer alto? Sem Jesus não dá para fazer nada. Fala, sem Jesus não dá para fazer nada. Parece que os discípulos entenderam isso, porque é isso que no capítulo anterior, no capítulo 14, Filipe vai dizer para Jesus. Ele entendeu parcialmente, Jesus vai explicar o resto, mas ele olha para Jesus no capítulo 14 de João. Ele olha para Jesus no capítulo 14, no versículo 8 e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E o quê? E isso será suficiente. Aprendendo a doutrina da paternidade, eles descobriram o seguinte: quem tiver com o pai está com tudo. Quem tiver sem um pai está com nada. Então mostra-nos o Pai, e isso nos será? Alguém está comigo ainda aqui? Se a primeira pregação de Jesus é Mateus 4,17, a última pregação de Jesus é Mateus 28, a partir do 19. Eu já vou ler porque amanhã eu começo daqui. Indo fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20. Ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente em vocês. Agora, bota a outra versão. Eis que estou convosco todos os dias, até semana que vem, mês que vem, ano que vem. Até quando? Não, fala alto, até o fim. Você quer ouvir uma verdade aqui? Jesus está indo, mas não está indo. Ele olha para os caras e diz: eu falei que sem mim você não faz nada. O Filipe entendeu que se ele vê o Pai e saber quem é o Pai, isso lhe será suficiente. Então, para você que ouviu a pregação, creu com arrependimento, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador e foi feito discípulo, guarda essa. Você vai fazer muita coisa. Sabe por quê? Eu vou estar com você. Irmão, com todo respeito,
Pouco me importa se teu patrão não está contigo. Pouco se importa se o teu parente não está com você. Pouco se importa se a vida não sorriu para você hoje de manhã. Jesus mente. Jesus mente. Engana. Trapaceia. Dá para acreditar nele? Dá para acreditar nele? Dá para acreditar nele? Então anota essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com arrepio ou sem arrepio, com vitória ou sem vitória, Ele está com a gente e vai com a gente até o fim.